Seja muito bem-vindo ao canal Origem Oculta, Entre os Mundos. Este é um espaço de reflexão profunda sobre temas diversos sob uma ótica totalmente diferente. Hoje eu te convido a mergulhar conosco no bate-papo e na análise do tema de hoje. Eva, a primeira mãe, a primeira dor. Vamos deixar de lado a imagem da vilã do fruto proibido para conhecer a mulher que viu o paraíso. Perdeu tudo, enterrou o primeiro filho morto da história e carregou, no meio do luto, a promessa da redenção. Mas antes disso, vamos fazer um breve resumo histórico para contextualizar nossa análise. A história da humanidade começa com um nome que, por milênios, foi sussurrado com acusação. Eva Shavá, em hebraico, a que dá vida. Mas na memória coletiva, ela se tornou sinônimo de morte. Nós a conhecemos como a mulher que olhou para o fruto, desejou, comeu e ofereceu. A mulher que foi enganada pela serpente, a culpada pela expulsão. Mas raramente paramos para olhar Eva nos olhos depois que os portões do Éden se fecharam. Imagine ser a única pessoa na história a ter a memória perfeita de um mundo sem dor. E saber que você ajudou a quebrá-lo. Imagine ser a primeira mulher a sentir as contrações de um parto. E, o mais terrível de tudo, imagine ser a primeira mãe a ter que enterrar um filho, assassinado pelo próprio irmão. Este estudo não é sobre a queda, é sobre o que aconteceu depois. É sobre a sobrevivência de Eva, a teologia do sofrimento materno e a linha tênue que conecta o seu ventre à cruz de Cristo. Quando Adão e Eva são expulsos, eles não apenas mudam de endereço, eles mudam de realidade. Eva carregava um fardo que nós não compreendemos: a comparação. Ela sabia qual era o gosto da fruta que não apodrecia. Ela sabia como era o olhar de Deus sem o filtro da vergonha. Ao sair do Éden, cada espinho que arranhava sua pele, cada suor frio de Adão ao lavrar a terra seca, era um lembrete visual de sua escolha. A Bíblia diz que o desejo dela seria para o marido e ele a dominaria. Isso sugere que a parceria perfeita do Éden sofreu uma ruptura. Houve tensão. Houve talvez silêncios longos entre o casal. Será que Adão, em momentos de raiva, olhava para ela com ressentimento? Por sua causa, estamos aqui. E ela, carregando a culpa, olhava para ele pensando: você estava lá e não disse nada? Eles tiveram que reaprender a viver, agora sob a sombra da morte. Mas Deus, no momento da sentença, deixou uma fresta de luz. Ocorre o que os teólogos chamam de proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho. Deus diz à serpente: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eva ouviu isso. Guarde isso no coração. Eva ouviu que do ventre dela sairia a solução. Ela não sabia quando, não sabia quem, mas sabia que sua maternidade não seria apenas dor, seria guerra contra o mal. Ela se agarrou a essa promessa como um náufrago se agarra a uma tábua. Quando Eva dá à luz a Caim, o primeiro bebê da história humana, sua exclamação é reveladora: alcancei do Senhor um varão. No original hebraico, a frase é forte, quase como se ela dissesse: eu criei um homem como o Senhor. Alguns estudiosos sugerem que Eva pensou: é este. Ela achava que Caim já seria o libertador prometido, aquele que esmagaria a cabeça da serpente e os levaria de volta ao paraíso.
ela depositou esperança nele. Depois veio Abel. A Bíblia não registra uma celebração tão grande para Abel. O nome Hebel significa sopro, vapor, efêmero. Talvez Eva já estivesse sentindo o peso da vida dura fora do Éden. Ela criou esses 2 meninos. Ela foi a primeira mulher a amamentar, a primeira a ensinar a andar, a primeira a explicar: não chegues perto daquela serpente. Ela ensinou sobre Deus a eles. Eles sabiam sobre sacrifícios porque seus pais lhes contaram. Então, acontece a tragédia. Nós lemos isso rápido, mas pare e sinta a dor de Eva. Caim e Abel vão ao campo. Apenas Caim volta. Deus confronta Caim, Caim é banido. Eva, em um único dia, perde os 2 filhos, Abel está morto. O primeiro cadáver humano que a terra recebeu. A morte, que era apenas uma ameaça abstrata, agora tinha um rosto. E era o rosto do seu filho caçula. O sangue dele gritava da terra. Caim, o primogênito, o filho da esperança, tornou-se o primeiro assassino e foi expulso para a terra de Nod. Como uma mãe sobrevive a isso? A culpa deve ter sido devastadora. O pecado entrou por mim e agora o pecado matou meu filho através das mãos do meu outro filho. A inimizade profetizada estava acontecendo dentro da sua própria casa. A serpente ainda estava mordendo o calcanhar de sua família. A casa ficou vazia. O silêncio no lar de Adão e Eva deve ter sido ensurdecedor. A depressão, o luto, a sensação de fracasso absoluto. O Salvador não veio. Veio um assassino. A promessa parecia ter falhado. Mas existe um dos versículos mais emocionantes da Bíblia, se lido com o coração de Eva. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Sete significa concedido, ou compensação, ou colocado no lugar. Aqui vemos a maturidade de fé de Eva. Ela reconhece a soberania de Deus. Deus me deu. Não foi mérito dela. Ela reconhece a tragédia sem maquiar. Em lugar de Abel, porquanto Caim o matou, ela encara a realidade. Ela renova a esperança. Eva, já marcada pelo tempo, pela dor e pelo trabalho, segura Sete nos braços. Ela entende agora que a promessa de Deus não é imediata, nem fácil, mas é segura. Sete não era o Messias final, mas Sete foi o elo. De Sete veio Enos, quando os homens começaram a invocar o nome do Senhor. De Enos, gerações depois, veio Noé. De Noé, Abraão, de Abraão, Davi. De Davi, Jesus. Eva morreu sem ver o paraíso restaurado. Ela morreu vendo o mundo que se tornava cada vez mais violento. Mas ela morreu deixando uma semente. Ela não foi apenas a mulher que comeu o fruto. Ela foi a mulher que creu na promessa, mesmo quando seu mundo desabou. Ela foi a mulher que teve a coragem de ser mãe novamente, depois de ver o que o pecado fez com seus primeiros filhos. Quando Maria, milhares de anos depois, segura Jesus nos braços, a profecia de Gênesis 3,15 finalmente chega ao clímax. O descendente da mulher veio. Jesus na cruz esmagou a cabeça da serpente, vencendo o pecado e a morte que entraram através de Eva e Adão. O apóstolo Paulo diz que a mulher será salva dando à luz filhos. Isso não significa salvação pelo parto, mas aponta para o Filho, Jesus. A humanidade caiu através da desobediência no jardim, mas a salvação veio através do nascimento de uma criança, cumprindo a promessa feita àquela primeira mãe chorosa. Eva caiu, mas Eva também se levantou.
e, através de sua resiliência dada por Deus, a linhagem da salvação sobreviveu. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa história que todo mundo acha que conhece. A da primeira mulher, Eva. Mas a nossa análise de hoje parte de uma premissa um pouco provocadora. E se a parte mais importante da história de Eva não for a da maçã? Exato. A fonte que a gente tem aqui propõe uma releitura que foca no que veio depois. A nossa missão é explorar a jornada de uma sobrevivente. É um ótimo ponto de partida. E o que a fonte faz, de um jeito brilhante, é nos forçar a imaginar o peso psicológico dessa jornada. Algo que a gente normalmente pula, sabe? Sim. Não é sobre o erro, mas sobre a resiliência. A gente vai analisar os argumentos do texto sobre Eva como a primeira mãe, a primeira pessoa a enfrentar o luto e, o que eu acho mais fascinante, a primeira portadora de uma promessa de redenção. Em meio a um mundo arruinado. Exatamente. Certo, vamos começar por essa nova realidade então. Fora do Éden. A fonte já começa com uma ironia no nome dela. Sim, o nome. Em hebraico, Eva é Shavá, que significa a que dá vida. Só que na nossa cultura, ela virou o símbolo de quem trouxe a morte para o mundo. É um paradoxo terrível. E o texto nos convida a pensar como essa doadora de vida lidou com um mundo onde de repente tudo morria. E a fonte descreve esse fardo como algo esmagador, com múltiplas camadas. A primeira e talvez a mais cruel é o fardo da memória. A memória do que foi perdido. Pensa bem, Eva era a única pessoa em toda a história da humanidade que tinha uma lembrança real, vívida, de um mundo perfeito. Um mundo sem dor, sem medo. Nossa. E ela sabia que foi peça-chave na perda disso. Cada dificuldade do dia a dia devia ser um lembrete constante. O suor de Adão, uma planta que murchava, tudo era uma comparação. E a fonte diz que não era só um fardo mental, né? Tinha o físico, o relacional. Exatamente. O fardo físico é o mais óbvio. A dor do parto, uma consequência direta da sentença. Mas o fardo relacional é onde a análise fica mais profunda. Sim. A parceria perfeita que ela tinha com Adão, aquela unidade total, foi quebrada. A sentença de que o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará, é interpretada aqui não como uma regra, mas como a descrição de uma nova dinâmica trágica, de tensão, conflito, um desequilíbrio de poder que não existia. O texto chega a especular sobre os silêncios do casal, que deviam ser, ensurdecedores. Dá para imaginar Adão, num dia de frustração, olhando para ela e, sem dizer nada, pensar: a culpa é sua. Exato. E ela, por sua vez, carregando a própria culpa, mas talvez pensando: você estava do meu lado, ficou quieto e comeu também. Pois é. Essa reconstrução de um relacionamento sob o peso da culpa compartilhada é um dos pontos mais humanos e dolorosos que a fonte explora. Eles tiveram que aprender a amar de novo, sabe? Mas com a sombra da morte entre eles. É uma base terrível para começar a humanidade. Parece um cenário sem esperança nenhuma. Totalmente. Mas é aí que a nossa fonte aponta para algo surpreendente. Uma reviravolta no meio da própria sentença de Deus. Quase um detalhe escondido. Sim, é a tal fresta de luz. É o que os teólogos chamam de proto-evangelho. A primeira boa notícia. A primeira, a promessa feita à serpente. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pra gente hoje pode soar meio enigmático, mas pra Eva, ouvindo aquilo ao vivo... Para ela, a segunda análise foi uma tábua de salvação. Tá, mas como assim? O que ela teria entendido daquilo na prática? Ela entendeu que, apesar de tudo, a história não tinha acabado. A solução para o desastre que ela ajudou a criar viria dela. Do ventre dela. Do ventre dela. A maternidade, que agora seria dolorosa, ganhou um propósito cósmico. Deixou de ser só sobre ter filhos e passou a ser sobre trazer ao mundo aquele que esmagaria o inimigo. A promessa se tornou o eixo da vida dela então. Totalmente. Cada filho era uma nova possibilidade dessa promessa se cumprir. E isso nos leva direto ao nascimento do primeiro filho, Caim.
A forma como Eva anuncia a chegada dele é explosiva. Alcancei do Senhor um homem. Sim. O texto que a gente está analisando mergulha fundo nessa frase, em hebraico, e sugere que a força da expressão é quase um grito de vitória. Como se ela dissesse: consegui, é este. O libertador prometido chegou. Ela pode ter olhado para aquele primeiro bebê da história e visto o fim do exílio, uma euforia compreensível. Mas isso também prepara o cenário para uma decepção ainda maior, né? Com certeza, porque a realidade fora do Éden era brutal, e essa euforia inicial parece não ter durado muito. E como a fonte percebe essa mudança? Pelo nome do segundo filho, Abel, ou Ebel em hebraico. O que significa? Significa sopro, vapor, algo passageiro. É um nome com uma carga de melancolia. Entendi. A fonte especula que no nascimento do segundo, Eva já sentia o peso esmagador da vida, o cansaço, a promessa que demorava. A alegria talvez já viesse temperada com um realismo que ela não tinha antes. Ela cria esses 2 meninos, os primeiros irmãos, e então vem a tragédia. E a fonte aqui nos pede para parar de ler isso como um simples relato e tentar sentir o horror daquele dia. Em um único momento, Eva perde os 2 filhos. É a aniquilação total da esperança dela. Abel, mais novo, está morto. É o primeiro cadáver da história. Imagina o choque. Ninguém nunca tinha visto a morte de perto. E Caim? E Caim, o filho da promessa, o primogênito em quem ela depositou tudo, é agora o primeiro assassino. Banido, amaldiçoado, arrancado dela também. É difícil até de imaginar o silêncio naquela casa. Como é possível sequer pensar em recomeçar depois de algo assim? E a análise do sofrimento dela aqui é devastadora. A culpa deve ter retornado com uma força inimaginável. A percepção de que o pecado que entrou no mundo através dela agora matava um filho pelas mãos do outro. O pecado deixou de ser uma teoria sobre uma fruta. E se tornou o sangue do filho dela no chão. A promessa parecia não apenas ter falhado, mas ter se invertido. Ela esperava um salvador que esmagaria a cabeça da serpente, e o que veio foi um assassino que esmagou a cabeça do irmão. Exato. O texto descreve isso como o fundo do poço. A depressão, o luto, a sensação de que Deus havia abandonado. A grande questão que a fonte levanta é: como alguém encontra forças para continuar acreditando depois disso? E é aqui que a história dá outra virada. Depois de um tempo que a gente não sabe quanto foi, mas que dá para imaginar que foi longo e sombrio, sim, eles têm outro filho. E a declaração de Eva nesse momento, segundo a fonte, é um dos testemunhos de fé mais poderosos da narrativa. Ela diz: Deus me deu outro filho em lugar de Abel porque Caim o matou. Essa frase é um oceano de significado. A fonte a desmonta para mostrar a maturidade que Eva adquiriu. Qual a primeira coisa? Primeiro, Deus me deu. Não tem mais aquela euforia autossuficiente do eu alcancei, que ela disse sobre Caim. Ah, boa. Agora há um reconhecimento da soberania, da graça de Deus. É um presente, não uma conquista. E a segunda parte da frase é de uma honestidade brutal. Brutalmente. Em lugar de Abel, porque Caim o matou. Ela não usa eufemismos. Não diz depois que Abel se foi. Ela encara a tragédia de frente. Nomeia o assassino e a vítima. É um sinal de uma fé que não é mais ingênua. Exato. E o nome do novo filho é Sete, que significa concedido ou compensação. Ele se torna o símbolo de que a esperança pode ser renovada mesmo depois da pior perda. Então Eva agora, uma mulher marcada pelo tempo e pela dor, segura esse bebê. E entende que a promessa de Deus continua de pé, mesmo que o caminho seja muito mais longo e doloroso do que ela imaginou. Sete era a garantia de que a linhagem não tinha sido quebrada. Ele era o novo elo da corrente. Exatamente. E a partir desse elo que a fonte traça a genealogia da esperança. De Sete veio Enos, depois veio Noé, Abraão, Davi e milhares de anos depois, Jesus. Então o argumento é que Eva não viveu para ver o paraíso restaurado, mas ela perseverou o suficiente para garantir que a linhagem da restauração continuasse. Essa é a imagem que emerge. A de uma mulher que cometeu um erro catastrófico, pagou um preço terrível
mas se recusou a abandonar a única promessa que tinha. O que nos leva ao cumprimento final dessa promessa. A fonte faz uma conexão direta e muito bonita entre Eva e Maria. Sim, é como se a história fizesse um círculo completo. Milhares de anos depois da promessa feita a uma mulher no jardim, um anjo aparece para outra mulher, Maria. E anuncia o nascimento do descendente da mulher definitivo. Exato. Jesus é apresentado no texto como o clímax daquela profecia sussurrada no Éden, aquele que finalmente esmagaria a cabeça da serpente. A fonte até usa isso para reinterpretar uma passagem bem conhecida de Paulo, que diz que a mulher será salva dando à luz filhos. Que é uma passagem que gera muita confusão. Sim, e a análise argumenta que não se refere a uma salvação pelo ato do parto em si. Não. Aponta para o Filho, com F maiúsculo. A salvação veio através do nascimento de uma criança específica, cumprindo a promessa feita àquela primeira mãe em luto. Com isso, a narrativa refaz completamente a imagem de Eva. Totalmente. Ela caiu sim, o texto não nega isso, mas insiste que ela também se levantou. Sua resiliência, ancorada naquela promessa, permitiu que a história da redenção seguisse seu curso. Ela se torna o ponto de partida de uma história muito maior que o seu erro. Resumindo, então, a mudança de perspectiva que a fonte propõe é gigante, é sair da visão de Eva como a vilã, a culpada, para enxergar a figura de uma mulher que, após o maior erro, enfrentou a maior dor e se tornou a primeira a carregar a promessa de um recomeço. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Inspirada por essa análise. O texto nos convida a reexaminar a história de Eva pela lente da resiliência, de olhar para o que acontece depois da falha. Sim. E isso levanta uma questão mais ampla. Quantas outras figuras, nas nossas histórias fundamentais, que a gente rotula tão rápido como vilãs ou fracassadas, poderiam ser compreendidas de um jeito totalmente diferente? Se o nosso foco mudasse. Se o nosso foco mudasse. Se você chegou até o final, não foi por acaso. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Comente o que você quer ver aqui. Sua participação pode revelar a próxima história.